Você acabou de se divorciar, caiu na vida, resolveu acender aquele fogo de antes e sem muita demora arrumou uma namorada nova. Aquela mulher perfeita, pronta para aquela noite de sexo que você não via faz tempo. Mas aí no meio dessa empolgação toda você brocha. E agora? Se você se viu nessa situação ou conhece alguém que passou por isso, fica aqui comigo até o final porque hoje eu vou te contar o porquê disso está acontecendo com você e o que pode ser feito para que você não passe mais vergonha com a novinha. Eu vou te mostrar quais são as causas dessa sua impotência e o tratamento que você pode fazer. Já aproveita e comenta aqui qual cidade você está vendo esse vídeo e qual a sua idade e bora lá pro vídeo. Olá pessoal, meu nome é Juliano Plastina, urologista especializado em saúde do homem, disfunção sexual e cirurgia robótica. Toda semana a gente traz aqui no canal vídeos sobre saúde masculina, então se você não quiser perder nenhum conteúdo, já se inscreve que vai ser muito útil para você. E já ativa as notificações também. Bora lá para o nosso assunto de hoje. Um dos casos mais comuns que eu vejo aqui no meu consultório é esse, né? O recém-divorciado que começa a falhar toda hora. O cara estava ali casado há anos, a vida sexual no piloto automático ali com a patroa, sem muita pressão, né? O arroz e feijão bem feito, sabe? Aí vem o divórcio, começa uma nova fase da vida e ele arruma uma nova namorada. Linda, cheia de energia, tudo o que ele imaginava. Mas aí no primeiro ou nos primeiros encontros, aquela ereção que antes era fácil no casamento, não vem do jeito certo e o cara fica todo arrasado. Sair de um casamento longo para uma relação nova pode ser, digamos, libertador, mas também pode ser um pipinão para o homem, né? Especialmente quando o assunto é desempenho sexual. Muita gente acha que vai ter a vida sexual renovada, cheia de vigor, mas na hora do vamos ver, as coisas não saem tão bem assim. E aquele encontro que prometia, às vezes se torna um grande trauma para o recém-divorciado. E por que isso acontece? O cara fala, eu nunca tive problema com a patroa, com a ex, porque com a minha namorada nova, às vezes muito mais jovem, né? Não sobe de jeito nenhum. O problema aqui é fácil de entender. Não precisa se aprofundar muito para descobrir que a causa de tudo está na cabeça de cima, não na de baixo. Pensa comigo, você está casado ali há 10, 20, 30 anos. Você já tem uma intimidade muito grande com a sua esposa. Você já sabe o que ela gosta de fazer, o que ela curte, o que ela não curte na hora do sexo. Você também sabe quanto que dá para procurar a esposa para o sexo e quando é melhor nem mexer com isso, né? Se ela está com alguma preocupação ou simplesmente está naqueles dias. E todos esses anos de cumplicidade, né, de intimidade, te permite ter relações sexuais sem muitas preocupações, né? Na maioria das vezes. Claro que normalmente não é aquele sexo selvagem, né? Do início do namoro, do início do casamento, mas dá pro gasto. E se por acaso acontecer de dar uma broxadinha um dia, é provável que a esposa entenda que nem vai te largar por causa disso. Então a carga emocional da relação sexual dentro do casamento antigo ela é bem tranquila. Mas aí você divorciou, conheceu uma moça totalmente diferente da sua ex-esposa, tanto no corpo quanto no comportamento. Você não sabe o que vai acontecer, você não tem certeza do que ela vai gostar ali na hora que apagar a luz do quarto. E agora com 40, 50 anos, você não tem muito mais aquele tesão do garotão ali de 20 anos. E aí o seu cérebro começa a te encher de dúvida e insegurança. Será que eu vou dar conta se eu broxar na primeira vez? E se ela contar para as amigas dela que eu não dei conta, né? A famosa ansiedade de desempenho. E basta uma pulguinha atrás da sua orelha para derrubar totalmente a ereção. E isso pode ser um caminho sem volta, porque se por acaso você falhou na primeira vez e de algum jeito você conseguiu marcar um segundo encontro, pode ter certeza que todos os medos que você tinha antes no segundo encontro vão estar multiplicados por 1000. É bem provável que esse ciclo de broxar, ficar com medo e broxar continue para sempre. Então você tem que entender que a ansiedade de desempenho é o inimigo número 1 do homem solteiro, né? Ou do recém-divorciado. Essa tal de ansiedade de desempenho é uma das causas mais frequentes de disfunção erétil em homens saudáveis. Mesmo um homem jovem que tem exames normais, né, testosterona boa, pode travar na hora H, mas no homem mais maduro, essa falhada tem um peso muito maior. E o curioso é que muitos homens interpretam errado esse tipo de falha. Eles acham que estão ficando mais velhos, que tem um problema físico e até que perderam a masculinidade. Quando na verdade o corpo até que está funcionando bem, o que está atrapalhando é que a sua cabeça manda na hora. Então se você chegou até aqui, obviamente você quer saber o que pode ser feito para que você não fale mais nesses encontros. E a primeira coisa que tem que fazer é dar o like no vídeo para poder ajudar a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado. Ok, sem pegadinha, eu vou falar o passo a passo para você resolver isso. Primeiro, você tem que saber que o seu desejo sexual não acabou. Não é por isso que você não consegue uma ereção boa. Pelo contrário, muitas vezes o desejo está ali, mas o corpo simplesmente não colabora. Você tem que, tá bom, eu sei que é difícil, mas tenta. Colocar na cabeça que esse problema tem sim solução e já começar a quebrar esse ciclo de ansiedade. E aí a gente vai abordar o problema por algumas frentes, né? Tem os remédios, sim, já vamos chegar neles, mas tem outras coisas que ajudam também. Primeiro, a comunicação. O mais importante, que quase ninguém fala, é a abertura com a parceira. Poxa, doutor, mas eu acabei de conhecer a menina, vou avisar pra ela que eu posso broxar. Calma, não é bem assim, mas dá para também não ficar inflando muito a sua expectativa nem a dela, né? Não adianta você se colocar como o garanhão da cidade para sua nova namorada. Senão você vai aumentar a sua cobrança. E o ideal é que nesse primeiro encontro, o sexo, né, se rolar,
seja o mais natural possível, sem pressão e sem que a parceira deseje o melhor sexo da vida dela. Isso pode até acontecer, mas é provável que a melhor sintonia sexual venha com o passar do tempo, igual era com a sua esposa antes. Além disso, diminuir o foco no desempenho e aumentar o foco no prazer dos dois ajuda bastante. Sexo bom não é só penetração, né? Carícia, beijo, sexo oral, tudo isso entra no pacote. Quando o foco sai do pênis e vai para o corpo inteiro, a ereção vem muito mais fácil e de forma natural, e a sua parceira agradece também. Segundo é a parte psicológica. Se a ansiedade está muito forte e você não consegue sair do ciclo da antecipação, já teve muito encontro que deu errado, pode ser útil procurar um psicólogo, uma psicóloga com experiência em sexualidade. Ali em poucas sessões, muitas vezes já dá para entender de onde vem essa pressão toda. A terapia ajuda a identificar padrões de pensamentos que podem estar te sabotando, né? Insegurança antiga, crenças sobre masculinidade, desempenho e até alguns valores pessoais, né? E tudo isso influencia e muito sim a resposta sexual. Não precisa ter vergonha nessa hora, qualquer ajuda é bem-vinda. E terceiro, claro, vamos falar dos remédios. Em alguns casos, a gente pode lançar mão de medicamentos para ajudar a quebrar esse ciclo de ansiedade. E não é para tomar remédio para o resto da vida. E aqui que entra o urologista. Claro que dá para você comprar remédio na farmácia, sozinho, sem receita, mas às vezes tomar comprimido de qualquer jeito pode piorar ainda mais o seu medo e fazer aumentar o estresse na hora da relação. Aqui o papel do médico é identificar se há algum fator físico contribuindo, né? Colesterol, hormônios, circulação, e mesmo que esteja tudo normal, utilizar o medicamento de uma forma mais estratégica. Nós temos hoje 4 remédios disponíveis no mercado para tratar a impotência. Os dois mais conhecidos são o Viagra e o Cialis, né? Até eu fiz um vídeo recente aqui no canal comparando esses dois remédios, depois você pode dar uma olhada, vou deixar o link no card e na descrição. E correndo por fora a gente tem também o Eleva e o Levitra. Eu posso dizer para vocês que em 90% das vezes usar o Cialis ou o Viagra, e às vezes a combinação desses dois, dá certo, resolve bem esse problema de impotência por ansiedade. Esses remédios, quando bem usados, eles ajudam a dar segurança, né? Como se o cara tivesse uma rede de proteção. Isso reduz a ansiedade e permite que ele volte a ter ereções normais com o tempo. Depois de um tempo, quando ele já ganhou confiança na relação, ele vai poder manter a vida sexual sem precisar de medicação. Mas e aí, se não for só ansiedade? Vai lembrar aqui que em alguns casos o problema pode ser as duas coisas. Ou seja, existe um componente físico, né, como a queda hormonal ou problema vascular, que somado à ansiedade gera a impotência. Por isso que uma boa avaliação médica é fundamental. A gente precisa olhar o homem como um todo, ver o histórico, pedir exames, entender esse contexto. Só assim dá para indicar o melhor tratamento. E a boa notícia é que isso passa, né? A maioria dos homens que passam por esse tipo de brochada na nova relação consegue retomar a vida sexual com qualidade. Mas precisa de paciência, precisa de apoio e também muitas vezes de orientação profissional. O segredo é entender que você não está sozinho, que brochar uma vez ou algumas vezes não é o fim do mundo. Você não perdeu a mão, você só está reaprendendo a transar um novo cenário. E que com as ferramentas certas, né? Psicologia, comunicação, autoconhecimento e, se necessário, um pouquinho de remédio, dá para retomar o controle e, mais do que isso, descobrir uma nova fase da sua vida sexual ainda muito mais satisfatória. Se você precisar de uma avaliação mais especializada, quiser um atendimento exclusivo, eu atendo pacientes de todo o Brasil por teleconsulta. Se quiser agendar um horário, só usar o QR Code na tela ou o link na descrição. Inclusive, se você está ali na casa dos 50, 60 anos, tem também outros problemas que podem estar atrapalhando a sua relação. Eu tenho aqui um vídeo no canal falando sobre as principais causas e tratamentos para impotência sexual. Vou deixar aqui na tela, depois você clica aí e dá uma conferida. Então, esse era o assunto de hoje. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.